Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 10 de setembro de 2021. Estamos na sexta-feira da 23ª semana do tempo comum. Vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 2 e versículos 12 ao 14. O Salmo é o 15/16. Abre aspas. O Senhor é a porção da minha herança. Reza com a gente aí. O Senhor é a porção da minha herança. E o Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 42. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. O tema de hoje é: se estivermos cegos, não poderemos guiar ninguém. O discurso se dirige àquele que se faz de guia do próprio irmão, e numa tríplice parábola lhe revela os principais efeitos. É o que nós temos aqui nesta página do Evangelho. Mau guia é aquele que carece de luz, mau mestre, aquele que carece de perfeição, e mau modelo é aquele que carece de autenticidade. A vida cristã, portanto, é a resposta à necessidade de um guiar e seguir. Ora guiamos, ora seguimos, de um ideal a atingir, de um modelo a copiar. O Evangelho de hoje permite ver aqueles que se consideravam dignos e justos, até o ponto de acreditar que eles poderiam guiar os outros. Jesus censura tais pessoas com palavras muito duras, chama-os de cegos guiando outros cegos. Pode-se dizer que cego não é aquele que não quer ver, mas aquele que não quer saber se é cego. Não quer nem saber se é cego. Não faz nenhuma reflexão. Pensa que enxerga bem, pensa que está na luz, mas na verdade está cego. E ainda quer guiar os outros, ainda quer conduzir os outros. É claro que só poderá dar ruim essa situação. Os dois vão para o buraco. Quantos hoje em dia estão sendo conduzidos por guias cegos? Verdade, não? Quantos de nós conhecemos, ou às vezes nós também influenciados muitas vezes por guias cegos? Só isso explica a degradação tão patente, tão candente que nós temos, ou seja, na sociedade atual em que vivemos. Atenção, não caia na armadilha que lhe prepararam, e assim você não se enganará. Tem muitos de nós, principalmente aí da molecada, não só molecada, mas a família no geral, está sendo guiada por guias cegos, não estão sendo guiados pela palavra. E aí é o precipício que espera tantos. E já estamos vendo muitos despencarem no precipício, né? Infelizmente, isso não é muito diferente para os lares católicos. Quanta dificuldade do pai e da mãe de conseguir levar o Evangelho, levar os filhos para uma vida de fé, porque estão sendo guiados por outros guias, e esses guias são cegos, cegos da palavra de Deus, e estão levando muitos para o buraco. Então cuidado, atenção, não se deixe enganar. Se compreendemos, um outro termo usado aqui por Jesus, né? Hipócrita. Se compreendemos hipócrita como aquele que desempenha um papel, tal como os atores nos teatros, então, quando Jesus faz uso dessa palavra para condenar os que se comportam de modo diferente do que aparentam ser, ele está nos dizendo: pare de desempenhar um papel. Preciso fazer uma reflexão, uma autocrítica hoje. Eu falo por mim.
Pode ser que eu esteja fazendo uma encenação. Pode ser que eu esteja representando um personagem. Isso pode ser realidade na minha vida se eu não estou vivendo o evangelho no qual eu digo que creio e o evangelho que eu prego. Preciso fazer uma autocrítica, cada um de nós, um exame de consciência, e ver se nós não estamos vendo um cristianismo aí apenas como se estivéssemos numa peça de teatro, ensaiando, né, representando, como se fôssemos um personagem cristão. Jesus foi um ótimo pedagogo. O uso que ele fazia de comparações absurdas era espetacular. Como não gravar os ensinamentos de Jesus, as suas comparações? Olha, por exemplo, no texto que acabamos de ouvir, Jesus fala da necessidade de tirarmos uma viga dos nossos olhos. Essa trave nos impede de enxergar corretamente. Pensa você, uma viga que está nos nossos olhos, quando a gente se coloca como juiz do irmão, para julgar o irmão, julgar os seus defeitos, e não enxergamos os nossos. Jesus está falando, tira essa viga, tira essa trave dos seus olhos. Como a gente acabou de falar agora aqui, uma autocrítica, um exame de consciência, para podemos enxergar bem, para assim ajudar os irmãos. Não só sentar em cima dos nossos defeitos para enxergar o dos outros. São cegos os que não veem com os olhos de Jesus. Quem corrige a outros, olha, presta atenção. Quem corrige a outros, também que se corrija. A trave é como uma cegueira para os próprios defeitos. O bom líder tem um afinado senso de autocrítica. Não se recusa a deixar-se corrigir, pois se reconhece necessitado de ajuda também. Agora uma pergunta: quais serão as vigas que estão impedindo que minha visão seja sadia? Poderíamos enumerar 3 das mais comuns: vulnerabilidade, autoimagem e dependência. Nós não queremos mostrar que somos frágeis, nós nos preocupamos demais com o que pensam de nós, a autoimagem, e não queremos depender dos outros. São vigas que a gente muitas vezes tem aí nos nossos olhos e impede a gente de enxergar corretamente. Na primeira leitura, temos o texto do início da carta de São Paulo a Timóteo, onde o apóstolo age com humildade, ao contrário do que a gente vê aqui, Jesus criticando nos líderes cegos. Paulo diz, reconhecendo que ele outrora foi perseguidor da fé, anteriormente, ele foi perseguidor da fé que agora ele professa. Paulo ainda lembra que foi Deus que o conquistou para ser instrumento de evangelização para os povos. O que isso nos diz? Que aos olhos das pessoas, porque não enxergam claramente, enxergam com a trave nos olhos, e até para o olhar do próprio Paulo antes da sua conversão, Paulo, não tinha condições de ser quem veio a se tornar a ser. Isso nos ensina outra coisa, que em primeiro lugar, Deus vê as coisas que não vemos. Deus vê coisas que nós não vemos. Assim, é a visão de Deus que se impõe. É o modo como ele enxerga, porque ele é a luz, ele é a visão perfeita, a visão clara. A vida do cristão está inteiramente situada entre esses dois polos. A experiência da misericórdia de Deus que tudo vê e sabe enxergar o coração do homem para poder curá-lo e destravar sua vista, e a solicitude misericordiosa pelos irmãos. Então fazemos a experiência da misericórdia de Deus e somos misericordiosos para com os irmãos que erram como nós, mas também são amados e curados como nós. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos escudos eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre te louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.